A forma como a Bíblia descreve o regresso de Jesus é precisamente semelhante à maneira como o livro do Êxodo narra o retorno de Moisés do Monte Sinai. As Escrituras afirmam que, quando o Filho de Deus retornar do céu, haverá um poderoso toque de trombeta, tal qual aconteceu quando Moisés desceu do monte. Antes da sua descida, as pessoas perguntavam: por que Moisés está demorando tanto para descer? Onde está? Ele disse que voltaria. Por que a demora? Hoje, tudo está se desenrolando da mesma maneira. Está na palavra. Antes do retorno de Jesus, o mundo questionaria: onde está essa sua vinda, que ele tanto prometeu? Já se passaram quase 2000 anos. Cadê? Por que tanta demora? A história de Moisés nos mostra que, devido à sua tardança em regressar do monte, as pessoas se afastaram de Deus. E quando ele finalmente retornou, muitas delas se voltaram contra ele. O profeta então ordenou que quem pertencia ao Senhor se aproximasse dele. No entanto, aqueles que se rebelaram e estavam a adorar ídolos foram aniquilados. Da mesma forma, as Escrituras afirmam que, quando Jesus retornar, aqueles que tiverem se mantido fiéis a Deus serão arrebatados por ele. Mas aqueles que se rebelaram, não respeitaram as leis de Deus e optaram por seguir o caminho do mundo, serão destruídos. Todo esse padrão está presente, desenhado antes mesmo do Novo Testamento. O próprio Jesus disse que ele estava inserido na história de Moisés. O Mestre desejava que as pessoas compreendessem que tudo o que estava escrito no Antigo Testamento apontava para ele mesmo. Essa conexão fica evidente na história de Moisés. O profeta realizou sinais e maravilhas, e o povo acreditou nele por causa desses feitos extraordinários. No entanto, quando Moisés subiu a montanha para se encontrar com Deus e demorou a retornar, as pessoas começaram a duvidar e murmurar. Surgiram questionamentos sobre a presença de Deus e o desaparecimento dos milagres e maravilhas que haviam testemunhado anteriormente. Muitos perderam a fé, pois começaram a pensar que o profeta jamais voltaria. De maneira semelhante, Jesus também realizou grandes milagres, sinais e maravilhas. Após sua ressurreição, ele ascendeu ao Monte Sião, à direita de Deus. E assim como na história de Moisés, muitas pessoas hoje questionam acerca da sua volta. É importante ressaltar que ninguém sabe o dia e a hora do retorno de Cristo e do fim do mundo, conforme afirmam as próprias Escrituras. No entanto, a palavra indica que podemos reconhecer os sinais que cercam esse período. A Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, está repleta de prenúncios que apontam o que aconteceria no futuro. Ela nos diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Salmo 90 afirma que 1000 anos aos olhos de Deus são como ontem. Mas você está interessado em passagens? Então eu vou lhe fornecer algumas. A primeira está em Oséias. Oséias foi um profeta do Antigo Testamento. No capítulo 6 de seu livro, ele fala sobre Israel, o povo eleito por Deus, que constantemente o rejeita. Embora a nação esteja destinada à destruição, o versículo 2 diz: depois de 2 dias nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. O que isso significa? Quando Jesus veio, Israel o rejeitou como seu Messias. Como resultado disso, Deus dispersou sua nação pelo mundo afora. Por quase 2000 anos não houve uma terra para Israel. No entanto, Deus prometeu que, após 2 dias ou 2000 anos, ele restauraria aquele povo. Podemos ver isso se concretizando quando, em 1948, Israel foi restabelecido como uma nação. Isso é extremamente significativo. Você já encontrou por aí algum cananeu? Ou talvez tenha conhecido uma amorita? Com certeza não, porque esses eram inimigos de Israel e não foram preservados. Os judeus são um povo escolhido por Deus, e ele cumprirá as promessas do reino que lhes fez. Apesar disso tudo, ainda rejeitam a Cristo. Até o terceiro dia, ou terceiro milênio, pois após 2 dias ele os reavivará, e eles viverão na sua presença. Logo, os eventos da segunda vinda podem estar começando. E estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o Monte Sinai. Já na carta de 2 Pedro, capítulo 3, versículos 3 e 4, podemos ver: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria, seguindo suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação.
o Senhor não demora em cumprir sua promessa, mesmo que alguns a tenham por tardia. Jesus disse que voltaria em breve, porque, no tempo de Deus, ele se afastou por apenas 2 dias. E estejam prontos no 3º dia, pois nesse dia o Senhor descerá o Monte Sinai à vista de todos. Depois de 2 milênios, ele nos ressuscitará. E no 3º milênio, ele nos restaurará para que possamos viver em sua presença. O profeta estava dizendo que a nação israelita seria reavivada não em 2 dias literais, mas em 2 milênios. A maioria dos historiadores concorda que Jesus foi crucificado em 30 d.C. Com a crucificação de Jesus, a perseguição começou e Israel foi dispersa. Se adicionarmos o milênio a 30 d.C., chegaremos a 1030 d.C. Portanto, desde 30 d.C. até 1030 d.C. se passou 1 milênio ou 1 dia profético após a dispersão dos judeus. Se considerarmos o intervalo de 1030 a 2030 d.C., nós estaremos no 2º milênio ou 2º período profético. E foi para o 2º dia que Oséias profetizou a restauração de Israel. Agora surge a questão: mas quando começará o 3º período? Ele declara que a nação de Israel seria reagrupada no 2º dia. Se 30 d.C. até 1030 d.C. compreende o 1º período, nós estamos de fato no 2º período, ou 2º dia, o que consequentemente significa que o 3º período compreenderá 2030 d.C. a 3030 d.C. Lembremos que, de acordo com o calendário judaico, um dia termina ao pôr do sol. Portanto, ao chegar ao pôr do sol do 2º milênio, após séculos de dispersão, sofrimento e exílio, o povo judeu obteve uma vitória contra seus inimigos e a nação foi restabelecida em 1948. Então, este ano marcaria o pôr do sol do 2º milênio, o fim do 2º dia, um pouco antes do amanhecer do 3º. Os profetas do Antigo Testamento fizeram previsões de que após o ano 30 d.C., Jesus seria crucificado, o povo judeu seria disperso e levado cativo por outras nações, e isso aconteceu. Eles também profetizaram que, após 2 períodos, mas antes do 3º período, o povo judeu seria reunido, e isso também aconteceu em 1948. Além disso, 1948 tem um significado especial. Ao estudar a cronologia bíblica, descobrimos que Abraão, considerado o pai do povo judeu, nasceu exatamente 1948 anos após a criação de Adão. Essa correlação do nascimento de Abraão com o renascimento de Israel pode ser vista como um código profético. No entanto, a profecia ainda não foi totalmente cumprida. O amanhecer desse 3º período ainda está por vir, e se dará início após a 2ª vinda de Jesus, quando ele promete governar essa terra por 1000 anos, o chamado Reino Milenar. Ninguém sabe o dia nem a hora exata do retorno do Mestre. A Bíblia nos fornece informações sobre os eventos que ocorrerão antes da sua vinda. Desde a criação de Adão até o tempo de Cristo, passaram-se aproximadamente 4.000 anos. Porém, a interpretação de eventos futuros e datas específicas é um assunto complexo e sujeito a diferentes perspectivas. Ao estudar as profecias e os sinais, devemos ter humildade e reconhecer que somente Deus sabe o tempo exato de todas as coisas. E, acima de tudo, é fundamental buscar um relacionamento pessoal com o Pai, viver em conformidade com seus ensinamentos e estar preparado para o retorno de Jesus, independente do momento em que isso acontecer. Os antigos tinham conhecimento das profecias, que indicavam que, 4.000 anos após Adão, o Messias viria. A questão é, se Deus deu ao seu povo a capacidade de saber quando o Messias viria pela primeira vez, teria ele nos concedido indícios para compreender o momento da sua segunda vinda? O fato é que ao estudar a linha do tempo bíblica, podemos ver, pela cronologia, que Adão foi criado cerca de 6.000 anos atrás, embora não exista uma data exata. E, por volta do ano de 2030 aproximadamente, adentraremos o 7º milênio desde Adão. Muitos afirmam que Jesus ressuscitou em 30 d.C. Logo, de 30 d.C. até 2030 d.C., o que temos? 2.000 anos, os 2 dias para Deus. É mesmo intrigante, pois, assim como existem representações e analogias que indicam um período de 4.000 anos entre Adão e Jesus,
Também há representações e analogias que apontam para um período de aproximadamente 2000 anos entre a morte do Mestre, sua ressurreição e o momento do seu retorno. Isso tudo se alinha com o início do 7º milênio desde Adão. E o que normalmente o número 7 significa? Um dia de descanso.